Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Fernando, tá? Agora eu vou começar a gravar vídeos para ajudar vocês. Então fiquem sempre atentos aí, porque todo dia que a gente entregar as apostilas aí na casa de vocês, eu vou começar a lançar os vídeos aqui no canal explicando a parte de língua portuguesa, tá? Com a turma de vocês, que é deixa eu ver aqui, é o 7º/8º ano, eu tenho só a disciplina de língua portuguesa, tá? Aí, no caso, eu vou explicar só a parte de língua portuguesa. E essa apostila que eu vou explicar nesse vídeo vai ser a da terceira quinzena, mais a parte complementar que a gente vai mandar para vocês, tá? Por quê? Tem duas apostilas, professor. Vocês devem estar perguntando. Por que tem duas apostilas, professor? Calma. São duas apostilas porque a gente ficou 15 dias de recesso por causa dos aumentos dos casos de coronavírus. Aí saiu um decreto do estado de Mato Grosso pedindo para a gente ficar em casa. Beleza, a gente ficou os 15 dias em casa, só que daí não teve entrega de apostila e não tinha como entregar, né? Aí, mas entregamos agora, dia 22 de março, tá? E aí esse vídeo aí aqui é para ajudar vocês, porque eu sei que alguns de vocês têm bastante dificuldade, isso é normal, porque cada um tem seu ritmo de aprendizagem, tá? Então vamos lá, deixa eu só diminuir aqui minha câmera que tá muito grande, pronto. Desculpa, gente, eu vou tirar isso aqui que é um negócio que eu tava pesquisando. Eu vou abrir a apostila, a apostila de vocês aqui, tá? Deixa eu só ver se eu tô certinho aqui no quadro da câmera, tô certinho. Tá, essa aqui é a apostila de vocês, tá? Tá aqui as informações, né? 7º/8º ano, terceira quinzena. Essas datas estão erradas, tá? Era pra gente entregar nessa data, mas não deu, né? Por causa do recesso que teve de 15 dias. Mas beleza. Aí, gente, eu vou pedir para que vocês leiam a apostila antes de ver esse vídeo, tá? Esse comecinho aqui da apostila, na capa da apostila, é sempre a explicação do conteúdo da apostila. É bom vocês lerem também para vocês saberem o que vocês vão aprender nessa apostila. Então a gente vai ver como funciona o humor na linguagem e exercitar um pouco de interpretação no gênero textual crônica. Aí beleza. Aí aqui no começo eu retomo um pouco da apostila anterior. Então na apostila anterior a gente leu a crônica A Bola, né? A gente entendeu um pouco mais como funciona uma crônica. Essa apostila de agora é apenas uma continuação, tá? Então a gente aprendeu que a crônica ela é uma narrativa curta, usa uma linguagem simples e coloquial, ou seja, informal, né? Tem poucos personagens quando tem, porque às vezes nem sempre as crônicas têm personagens, né? E o espaço é reduzido, ou seja, é um acontecimento ali em apenas um local, num quintal, numa casa, alguma coisa do tipo. E os temas relacionados às crônicas são temas do cotidiano, coisas que acontecem no dia a dia das pessoas, né? Então, beleza. Nessa apostila a gente vai ler outro texto do Luiz Fernando Veríssimo. Assim como a gente leu A Bola, vai ter outra crônica do mesmo autor, tá? Aqui no começo a gente tem logo um meme de cara, né? Texto 1, isso aqui é um meme. Beleza. Aí a gente tem aqui o meme, tá certo? Vocês leiam aí na casa de vocês. Aí logo aqui já tem uma pergunta. O texto ao lado é um meme comumente encontrado nas redes sociais. A maior parte dos memes são humorísticos. Respondem sua opinião, o que gera humor nesse meme. Aí vocês vão responder aqui o que vocês acham que faz esse meme ser engraçado. O que gera esse humor nesse meme? É a imagem, é o texto e a imagem, é a piada que tem no meme. Aí vocês vão dizer aí o que é, tá? Aí aqui a gente tem uma explicação rapidamente sobre o que é linguagem verbal e não verbal, para quem não sabe, tá? Então leiam aí. Aqui a gente vai falar um pouquinho do meme, né? Que no meme a gente observa que até o humor vem até mesmo na escolha da foto, né? Dessas imagens para montar o meme. Né? O criador desse meme, ele pegou essas imagens da internet. São imagens assim que são usadas em publicidade, em propaganda. Então são atores, é uma imagem posada. E isso gera um certo humor, porque eles estão ali felizes, mas não estão felizes de verdade. Eles estão posando para uma foto, né? Não é uma sala de verdade, não são alunos reais em uma sala real. É apenas uma foto utilizada em publicidade, né? Aí beleza, tem explicação aqui.
Leiam aí. Aí, além da crônica, uma narrativa informal que tem como tema, que é uma narrativa informal que tem como tema o cotidiano, existem outros tipos de textos narrativos, que são o conto, que é uma narrativa curta que gira em torno de um acontecimento real ou fictício. A fábula transmite a mensagem de cunho moral. A novela é uma narrativa longa que se desenvolve em torno de um personagem principal. Gente, eu não tô falando. A novela aqui, a gente não tá falando de novela de TV, tá? Novela televisiva. É novela gênero textual, texto narrativo, tá? Romance, aliás, gênero literário. Novela é um gênero literário, tá? Conto, fábula, é tudo gênero literário. Romance é uma narrativa longa que envolve várias tramas. Então, romances geralmente são aqueles livrões grandes de literatura que contam uma história, né? Texto narrativo. Aí a gente chama aqueles grandões de romance, não é? Romance romântico já é outra história, tá? Deixa eu só ver aqui o tempo, deu 6 minutos agora. Tá, quando a narração da história é feita pelo próprio protagonista, que participa da história, chamamos esse narrador de narrador-personagem, que são os tipos de narrador, tá? A gente também tem o narrador observador, que descreve o que está acontecendo com os personagens a partir da sua visão. Então, esse narrador observador ele não participa. Ele apenas descreve o que está acontecendo ali na visão dele. E o narrador onisciente é aquele que descreve o que acontece, mas cita o que os personagens estão sentindo, estão pensando. Então ele é onisciente, ele sabe de tudo o que está acontecendo, esse tipo de narrador. Então, quando um texto descreve o que um personagem está pensando, naquela hora, o que ele está sentindo, aquele narrador é narrador onisciente, tá? Em outras apostilas veremos mais sobre esses modos de narrar uma história, tá? Aqui foi só uma pincelada. Aí, uma coisa que é bom vocês saberem também sobre o personagem na literatura é essa questão do protagonista, antagonista e coadjuvante. Protagonista é o personagem principal da história, tá? O antagonista é um personagem que se opõe às ações de interesse do protagonista. Então é como se fosse um vilão, entendeu? Tudo que o protagonista está querendo fazer, ele está querendo ir contra. Então é mais ou menos ali, eu coloquei de exemplo, né, o anime Naruto. Não sei se vocês assistem, se já assistiram, mas a gente tem como exemplo, pode pegar como exemplo esse anime, que tem os três personagens principais, que é o Naruto, Sakura e Sasuke, né? Então a gente observa ali que o Naruto é o protagonista, o Sasuke é o antagonista, e a Sakura é a coadjuvante, né? Eu digo isso no Naruto clássico, no Shippuden muda um pouco no final, né? Porque o Sasuke vira do bem e tal. Mas enfim, a coadjuvante é aquela personagem que auxilia no desenvolvimento da história, né? Tá? Então ela é só ali um coadjuvante, está participando ali na história e ajuda a desenvolver a história. Beleza. Aí falando um pouco da crônica humorística, a gente tem que saber que o humor ele pode ser abordado nesse tipo de crônica como algo para entreter o público. Ou também pode ser utilizado a ironia, por exemplo, como ferramenta para criticar alguns aspectos, alguma coisa na sociedade, na política, na cultura, na economia. Entenderam? Então, algumas crônicas trazem esse humor mais ácido, esse humor irônico, que quer tipo atacar um certo padrão, que quer criticar alguma coisa que aquele autor que escreveu aquela crônica vê de errado na sociedade ou que não concorda. Isso é um exemplo da crônica Brincadeira que a gente vai ler do Luiz Fernando Veríssimo, tá? Aliás, vocês vão ler aí na casa de vocês. Então, aqui na página 4 vai ter a crônica, né? Brincadeira de Luiz Fernando Veríssimo. Vocês vão ler aí na casa de vocês. Leiam quantas vezes for necessário. 1, 2, 3 vezes, tá? Até vocês conseguirem entender a história, tá bom? Então, aí a gente vai para as questões, entendendo a crônica. Primeira, no início do texto, vemos que o protagonista descobriu que tinha poder sobre as pessoas. Partindo da leitura da crônica, responde: do que as pessoas tinham medo? Então, na crônica, você vai ler e vai observar qual que era o medo das pessoas, do que elas tinham medo, entendeu? Vocês vão observar que as pessoas tinham medo ali e tal. Marque qual tipo de poder o protagonista supostamente tem. Aí vocês vão marcar qual que é o poder que o protagonista da crônica tem. Se é poder econômico, poder político, poder da informação. Então, o protagonista aqui no caso, ele não narra a história. É um narrador, assim, de fora. É um narrador onisciente. Eu não digo onisciente.
Sim, é onisciente, é onisciente. Ele descreve alguns pensamentos do personagem, mas tem também muita parte dialogal no texto, tá? Que é diálogos do personagem com outros personagens. Aí, beleza, aí vocês vão analisar se o protagonista, que é o meio que o vilão ali da história, se ele tem poder econômico, político ou poder da informação. Aí vocês marquem aí. 2. O impostor é aquele que se passa por algo que não é. Conforme essa definição, você diria que o texto lido narra a história de um impostor? Aí vocês vão responder se sim ou se não. O que demonstra isso no texto? Então, o que faz você achar que aquele protagonista da crônica, o que faz você achar que ele é um impostor? Aí vocês pegam um pedacinho lá do texto que esteja provando isso, que ele é um impostor. Ó, ele é um impostor porque ele fez isso aqui, professor. Aí vocês colocam um pedaço aí do texto, tá? Para exemplificar. A seguir, temos 3 falas de pessoas a quem a personagem central disse saber tudo. A gente tem lá as 3 frases que são do texto, né, da crônica. Me faz um favor, não espalhe. Aí tem outra, de outro personagem. Alguém mais sabe? Aí tem outra. Escute, estive pensando melhor, não espalhe nada sobre aquilo. A seguir, né, ele fala que tem essas 3 falas. Aí agora é o que vocês vão fazer. Observe essa frase e responda. Mais do que a própria verdade que o protagonista supostamente sabe, o que realmente preocupa as pessoas. Então, o que faz as pessoas falarem isso aqui? Me faz um favor, não espalha. Mas alguém sabe? O que faz as pessoas terem esse medo dele contar aquilo que ele quer contar, né? Aquilo que ele diz saber. Porque ele diz que sabe alguma coisa da pessoa, não fala o que é, mas diz que sabe alguma coisa da pessoa e que vai contar. E as pessoas ficam com esse medo. Então, o que realmente preocupa elas? Seria esse medo? Esse medo de espalhar alguma coisa, um segredo que elas tinham? Aí vocês respondam aí, tá? 4. Assustado, o protagonista se esconde. Depois de encontrado numa casa de praia, é assassinado. Então ele morre. Responda de acordo com o que você acredita ter acontecido. Suas hipóteses, né? Aí vocês vão dizer, então isso aqui vocês não vão achar no texto. Vocês têm que dizer o que vocês acham que poderia ter acontecido com ele. Porque o texto não vai falar isso, tá? A. O que o assassino provavelmente estaria pensando sobre o desaparecimento do impostor a ponto de querer matá-lo? Então, o que será que teria acontecido na cabeça desse assassino para querer matar o protagonista da história, né? Então, o que será que motivou ele querer matar o cara? Aí vocês vão colocar aqui. B. Por que o protagonista foi morto? Por que será que ele foi morto? A resposta dessa A e da B vai ser mais ou menos igual, tá? Aí vocês pensem bastante aí. 5. Apesar de usar elementos como poder, crime e crítica social, a Crônica Brincadeira é um texto de humor. Né? Então é aquilo que a gente falou lá antes de ler o texto. Tem uma crítica social aí no meio. Em sua opinião, por que o texto diverte causando o humor? Né? Por que ele gera esse humor? Por que ele diverte a gente? Causa essa sensação de, nossa, que legal, que interessante isso que está acontecendo aqui. Quando você vai lendo, você vai tendo essa sensação. Então, o que será que causa isso, esse humor? Será que é essa dúvida que gera na cabeça das pessoas? Né? Porque ali a gente lendo pelo texto, a gente vê que o protagonista é aquele cara que diz saber tudo, não sabe nada, né? Então a gente vê que tem um certo humor ali, porque as pessoas acreditam que ele sabe alguma coisa, ficam com medo, mas na verdade ele não sabe nada, então é uma grande piada, né? E é isso, tá bom? Aí acabou as questões dessa parte, tem mais questões mais pra frente, calma aí. Ó, aí aqui vem uma outra crônica de uma. Deixa eu só ver o tempo do vídeo aqui. 3 minutos. Tem uma outra crônica aqui. Dessa vez é uma crônica escrita por um aluno como vocês, né? Não é uma crônica de um autor grande que fez vários livros. É um aluno igual vocês. E aí eu explico aqui um pouco nesse início aqui o que é o texto, de onde o texto vem, quem escreveu. Então é bom que vocês leiam isso. Leiam o texto, né? Que é um exemplo de crônica, né? E vocês vão ler essa crônica. Leiam aí quantas vezes vocês quiserem para conseguir entender. É uma crônica simples, não é nada muito complicado, não, tá? Crônica é um texto simples de entender, gente, porque é acontecimento do dia a dia, uma coisa assim, entendeu? Não tem muito o que inventar em cima. Então, é isso, tá? Leiam aí. Por que vocês vão ter que ler isso? Porque vocês agora vão escrever o texto de vocês. Calma aí, deixa eu só abrir aqui. Ó, vai também, junto com o material de vocês,
essa outra apostila aqui, tá? Que também é de português, é uma continuação, tá? Aqui no começo tem um aviso, leiam o aviso aí na casa de vocês, tá? Tem umas coisas aqui muito importantes, tem as datas do fechamento dos bimestres, só para vocês saberem e ficarem espertos aí, porque tem que entregar as apostilas antes dessas datas, tá? Pra gente corrigir e lançar a nota de vocês. Beleza. Aí depois que você lê aquela crônica, tem outra crônica aqui pra gente ler, mas antes vamos ver aqui. Agora vamos praticar a escrita de uma crônica, né? Aí eu peço aqui para vocês não se preocuparem, porque vocês vão apenas escrever e eu vou dar direitinho os passos do que vocês vão ter que fazer, o que vai ter que ter. Podem ficar tranquilos, tá? Mas antes de começar a escrever, leiam aqui, leiam essa outra crônica. É uma outra crônica de outra aluna como vocês. Aquela crônica essa crônica que é a Manteiga do Seu Zé de Elizabeth e essa Meu Morro foram retiradas do mesmo livro, tá? Que é um livro com vários textos de alunos que foram inscritos para Olimpíada de Língua Portuguesa, que é um concurso de língua portuguesa, tá? E aí vocês vão ler aqui para entender como funciona essa estrutura da crônica, tá? Então, leiam aí a crônica da Maria Eduarda de Moraes Silva também. E em seguida a gente vai para a produção textual. Aí o que eu quero de vocês? Ó, prestem bem atenção. Escolha uma situação do seu dia a dia que tenha sido estranha ou engraçada e escreva uma crônica de no mínimo 10 linhas, tá? Contando como tudo aconteceu. Então, só o fato de você contar, tá ali narrando o que aconteceu, já vai ser uma crônica, uma coisa, porque vai ser algo que aconteceu no seu dia a dia, uma situação engraçada que aconteceu com você, estranha ou curiosa, e você já vai estar relatando ali, narrando, já vai ser automaticamente uma crônica, tá? Não tem muita complicação, não tem muita neura. É bem simples, tá, gente? É desse jeito aqui mesmo. Vocês só vão contar como se vocês estivessem contando. Se vocês tiverem dificuldade para escrever, por exemplo, vocês podem pedir para os pais de vocês contar um caos ou uma história de quando eles eram pequenos. E aí vocês vão escrevendo. Vai ser uma crônica do mesmo jeito, só que no caso não vai ser uma história sua, vai ser dos seus pais. Mas pode ser também, tá? Se vocês não quiserem descrever algo que aconteceu com vocês, ou com os pais de vocês, ou tios, tias, avós, avós, ou sei lá quem cuida de vocês, vocês podem inventar também, tá? Mas tem que ser algo real. Tipo assim, não pode ser uma coisa com fantasia e tal, com umas loucuras assim. Porque tem que ser algo que esteja ali perto de algo real, entendeu? Algo que poderia ter acontecido com você, ou com um familiar, enfim. Aí, ó, a crônica tem que ser no mínimo 10 linhas, tá? Eu não vou aceitar menos que 10 linhas, pessoal. Aí vocês deem o pulo de vocês aí. Estende mais a história, se não deu linha, 10 linhas, acrescenta mais coisa, mais personagem, acrescenta mais algum acontecimento para dar as 10 linhas. Se quiser escrever mais que 10 linhas, também pode escrever. Não é obrigado a ficar só no mínimo 10 linhas, não. Pode ser mais também. Só não pode ser menos, tá? Ó, eu não quero que vocês copiem história de ninguém, nem da internet, nem de colega nenhum. Eu quero que vocês façam a de vocês. Pode ser uma história que aconteceu, como eu falei, com os pais de vocês ou com vocês. Ou vocês podem inventar, mas não pode copiar nada de internet nem de colega, tá? Façam a história de vocês. Aí vocês vão pensar nos personagens, nas pessoas do dia a dia de vocês que pode fazer parte da história. Vocês vão pensar também em algo que combine com a realidade de vocês aí do campo, tá? E tem que ser um acontecimento simples, uma coisa ali simples, 10 linhas, rápido, entendeu? Pode ser qualquer tipo de caso, gente. Uma coisa que aconteceu quando você estava brincando, quando você foi em algum lugar. Enfim, vocês usem a criatividade de vocês, que eu sei que vocês têm muita, tá? É isso. Aí eu vou querer que vocês façam todos esses exercícios aqui dessa apostila e esse texto até a próxima entrega da apostila. A gente vai entregar a próxima apostila dia 5 de abril, tá? Então, vocês têm até o dia 4, que é domingo, 4 de abril, para fazer tudo isso, tá bom? Beleza? Tá certo então. Até semana que vem. Semana que vem não, até dia 5 então, que vai ser o próximo dia que eu vou postar a próxima aula com a próxima apostila, beleza? É isso, abraço e até mais, até a próxima. Falou!